Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula sobre geografia. E vamos falar nessa aula sobre urbanização e industrialização. O que será urbanização? Você já ouviu essa palavra? Industrialização, você conhece? Sabe o que é um parque industrial? O que é uma indústria? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o que é essa urbanização e um pouco sobre essa industrialização, o que tem a ver uma coisa com a outra. Acompanha comigo aí na telinha. Urbanização. A urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. O que é isso, professora? Então, a urbanização é quando as pessoas começam a se deslocar, sair da área rural e começam a ir para a área urbana em busca de algumas coisas que nós vamos ver nas próximas falas, tá bom? Aí, voltando aí na telinha, nós temos aí duas imagens. Observe que nós temos uma imagem aí do campo e nós temos uma imagem aí da cidade, não é isso? Então, a urbanização é quando as pessoas começam a sair aí do campo e estão indo para a cidade. Aí as cidades vão crescendo. Observando essa imagem aí dessa urbanização, vocês conhecem esse local aí? Dê uma olhada na cor desse rio, ver se é semelhante a algum que vocês conhecem. É isso mesmo, isso aí, ó, é ali entre as duas pontes, entre a ponte e a passarela, ali próximo do Mercado Velho, né? Novo Mercado Velho. Essa cidade aí é a nossa cidade, a cidade de Rio Branco, bem interessante, né, crianças? Continuando. Esse fenômeno está sempre relacionado a uma dinâmica econômica. Quando um determinado país apresenta a maior parte de sua população no meio rural, as práticas econômicas em que mais geram emprego são as agrícolas, pois no campo que elas acontecem. Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecido pela indústria, pelo comércio e pelas áreas de prestação de serviços, que são atividades eminentemente urbanas. Ou seja, crianças, quando, né, voltando aqui para mim, quando há uma dinâmica econômica onde as pessoas moram, predominam na zona rural, o que acontece? Todos os empregos estão voltados à agricultura, ao campo. Ou as pessoas cuidam de animais, ou elas trabalham na plantação, né? Agricultura ou pecuária. Ou elas vão trabalhar na plantação de soja, de milho, de várias coisas, né? Então, elas estão trabalhando diretamente ali nas plantações. Geralmente são a agricultura e pecuária, né? Todos os empregos estão relacionados à agricultura e à pecuária. Já quando as pessoas saem e vêm para a cidade, o que acontece? Elas já vão ter outro tipo de emprego. Elas vão trabalhar em serviços prestados, elas vão trabalhar na indústria, elas vão trabalhar no comércio, elas vão prestar serviços, elas vão trabalhar de outras maneiras, né? Continuando aí na telinha. Olha só a quantidade de pessoas trabalhando nessa indústria. Muitas pessoas, né? Olha só. Muitas pessoas aí trabalhando nessa indústria. Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Em um primeiro momento, isso aconteceu nos chamados países desenvolvidos, principalmente na Europa, pois foi lá que a primeira revolução industrial aconteceu. A partir do século XVIII, assim, em busca de melhores condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas migraram
do campo para a cidade em um processo chamado êxodo rural. As pessoas querendo melhores condições de vida, né, olhando, vindo aqui para mim, elas saíram do campo, porque o campo, né, nesse processo de industrialização, as pessoas começaram a ir em busca de condições de vida melhores na cidade. Então, elas foram saindo do campo para tentar conseguir um emprego melhor, oferecer condições de vida melhores para suas famílias. Então, elas saem. Esse processo tem um nome, nós chamamos de êxodo rural. É quando há um processo, muitas pessoas saem do campo e vão para a cidade, né? Um processo chamado como êxodo rural. Continuando aí na telinha. Em países em que a industrialização demorou mais para acontecer, como no caso do Brasil, o processo de urbanização também ocorreu de forma tardia. Nas economias subdesenvolvidas ou emergentes, a formação das grandes cidades consolidou-se apenas na segunda metade do século XX. Apesar de ter demorado mais para acontecer, a urbanização nos países periféricos ocorreu de forma muito mais acelerada do que nos países centrais. Então, aqui no Brasil, como em outros países, né, menos desenvolvidos, o que aconteceu? Demorou um pouco mais para acontecer, mas aconteceu. Só que ele demorou um pouco mais, mas aconteceu de forma muito acelerada. E o que acontece? O que a gente vê aí nessas imagens, voltando aí um pouquinho. O que a gente vê aí? A gente vê, né, aí a fábrica, né, umas pessoas trabalhando, e vê nessa outra imagem muita gente, uns sobre os outros, um monte de gente assim, em cima das casas, né, em vários lugares, assim, muita gente. Que a gente chama de inchaço, né? Houve um inchaço das cidades, porque as pessoas saíram praticamente todas do campo e aí elas vão aí para as cidades, mas as cidades elas não têm essa estrutura. Então, como essas pessoas vieram, isso aconteceu de uma forma muito acelerada, as cidades não estavam preparadas para esse desenvolvimento, para essa urbanização. E aí trouxe vários outros problemas que a gente vai ver no decorrer da aula. Além da industrialização, o fator responsável pela urbanização desses países foi a mecanização do campo, pois com a substituição do homem pela máquina no meio rural, as pessoas não tinham outra opção senão morar nas cidades. Em 2005, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou que pela primeira vez na história a humanidade, o número de pessoas vivendo nas cidades era superior ao número de pessoas vivendo no campo. Assim, podemos notar que o processo de industrialização no mundo ganhou proporção gigantesca. Olha só, então, além das pessoas da industrialização, houve um outro fator. Que fator, professora? O fator da mecanização no campo. Ou seja, os donos, né, os agricultores, os donos das fazendas, os donos das terras, eles compraram máquinas que substituíam a mão de obra humana. Com isso, o que as pessoas fizeram? Ficaram desempregadas, querendo ter um emprego, elas foram, né, sonhando para a cidade, para conseguir um emprego, para ter melhores condições de vida. E aí nem sempre elas conseguiram. As cidades não tinham a estrutura, não tinha moradia para essas pessoas o suficiente, não tinha hospital, escola, que suportasse todo aquele povo que estava saindo do campo e vindo para a cidade. Então, houve ali muitas situações delicadas, surgiram várias epidemias, pandemias, doenças foram surgindo, né, por conta daquele acúmulo de pessoas. A cidade não tinha infraestrutura ideal para suportar aquela quantidade de pessoas e aí houve muitos problemas, tanto na saúde, na educação, em emprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Elas não conseguiram emprego porque era muita gente. A indústria não necessitava de tantas pessoas como saíram do campo e aí houve essa outra problematização na sociedade. E um dos fatores que levou a isso foi a mecanização
do campo, né? Continuando aí. Aqui a gente vê, né, alguns tipos de máquinas, né, que olha só, uma máquina coletora que muitas pessoas trabalhariam aí no campo para colher os grãos, uma só máquina faz esse serviço, né? Aí a gente vê duas máquinas, uma colhendo e a outra coletando para levar para algum lugar. A gente vê também aí, né, drones supervisionando a plantação, né, fazendo aquela supervisão, que pessoas podiam olhar o tempo que estava pronto para colher, o drone vai, observa tudo e tem aí uma resposta para o dono da sua plantação. Aí embaixo nós temos também, né, uma outra máquina, né, ou seja, a máquina foi substituindo a mão de obra humana, né? E as máquinas cada vez mais, né, a gente vê essa mecanização aí no campo. Apesar de o processo de formação das grandes cidades ser uma característica da modernidade, ele não representa necessariamente uma forma de desenvolvimento. Quando a urbanização ocorre sem planejamento, de forma desordenada, ela ocasiona a chamada macrocefalia urbana, que é quando as cidades não conseguem assimilar o grande número de pessoas que chegam do campo. Olha só as situações, né? Muita gente, aí nessa primeira imagem a gente vê muita gente nas ruas, muita gente pedindo esmola, muita gente pedindo auxílio, muita sujeira, né? Muita coisa suja. Imagina aí sem estrutura de esgoto, a sujeira correndo mesmo no meio da rua, então não tinha, né, esse suporte todo. Então, houve aí esse problema chamado macrocefalia urbana. E nós vamos, né, finalizar por aqui, para a gente dar continuidade aí na próxima aula. Ou seja, esse processo de urbanização, ele não aconteceu por acaso, né? Um dos dois fatores muito importantes foi a industrialização, que as pessoas viam porque queriam um emprego melhor, e a segunda foi a mecanização do campo. Os homens, a mão de obra humana foi substituída pelas máquinas, a maior parte substituída pelas máquinas. O que 100 trabalhadores fariam durante um dia, uma máquina faria durante uma hora, por exemplo, né? Então, houve aí esse processo, foi o que aconteceu, a urbanização, que acelerou a urbanização nas cidades. E a gente finaliza por aqui e eu te vejo na próxima aula. Quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!